myself essa to you. noite, Senhor, I ask you eu me to ofereço a speak Ti. through me, peço que o Senhor fale to através de teach mim, through me, que o Senhor ensine através de mim, and to take the concepts and make them crystal clear e que o Senhor pegue esses conceitos in que the vão ser hearts and ensinados, que eles minds sejam of claros para everyone as that's here tonight. pessoas aqui nas suas mentes Lord, e I nos seus ask that there will corações. be no Senhor, te peço que não haja confusion at nenhuma all confusão in what's being nenhuma taught tonight. no que será ensinado esta noite. Blessed Holy Spirit, I ask you to Espírito move Santo in amado, great power tonight. Peço que o Espírito Santo mova com And I grande thank poder you esta for it. noite. In Jesus' Agradeço name, em nome de Jesus. amen. Amém. And once again, in the name of Jesus, Uma vez I mais, em take nome de Jesus, eu authority tomo over autoridade every evil sobre spirit todo that o would espírito seek to maligno que interfere tente tonight. You intervir are nesta noite. bound. I Você está forbid you amarrado from E está functioning in proibido de any funcionar way. nesta noite. And you de will qualquer not forma. steal the Você seeds não that are roubará being as sown sementes que estão tonight sendo after this semeadas meeting. nesta noite através I desta reunião. command it E eu in declaro Jesus' isso name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Before I start on the lesson tonight, Pastor começar asked me O meu ensinamento de hoje, o pastor me pediu to share with you para compartilhar com vocês something that happened to my husband and I. algo que aconteceu comigo e com meu esposo. Every now and then, God does something in our life that just reveals to us how incredibly great He is. De vez em quando, uma vez ou outra, Deus nos faz passar por experiências tremendas, eu e o meu esposo, que revelam quão grande Ele é em nossas vidas. And the Lord knows us O Senhor nos through conhece and through. de todos os jeitos e todas as formas. He understands us better than we understand ourselves. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. And sometimes He just reveals His love to us in a way that leaves us astonished. That's all I can say. E muitas vezes Ele revela o amor dele para nós de forma que nos deixa boquiabertos. É só o que eu posso dizer. And it's one of those incidents that Pastor asked me to tell you about tonight. E o pastor pediu que eu compartilhasse com vocês um desses eventos. If you're not an animal lover, you probably will not understand this. Se você não é uma pessoa que simplesmente ama animais, talvez você não entenda muito o que eu vou te contar. But I was talking to you last night about our little cat, Dusty, that Daniel and I love so much. Mas eu estava compartilhando com vocês ontem à noite acerca do nosso gatinho, que eu e o Daniel amamos tanto. And just 2 years ago, Dusty got out again. E mais ou menos apenas 2 anos atrás, o Dusty fugiu novamente. And for 5 days and 5 nights, Daniel and I climbed the mountains and went through the forest searching for Dusty. E pela noite inteira, eu e o Daniel, nós continuamos buscando o gatinho ali, subindo as montanhas, pelo meio das florestas, ver se achava ele. We were absolutely, utterly exhausted. E nós estávamos simplesmente, completamente exaustos. We were completely brokenhearted. E o nosso coração estava completamente partido também. And for some reason, we just couldn't cope with the thought that Dusty was never coming home. E por algum motivo nós não conseguíamos lidar com a ideia de que o Dusty não iria mais retornar para nossa casa. And on the 6th day, E no 6º dia, in the morning, pela manhã, high on the side of the mountain in the forest, ali estava eu, na encosta da montanha, perto da floresta. Daniel found the remains of Dusty's little body. E o Daniel achou o corpinho do gatinho Dusty ali. He had been killed and mostly eaten by a wild animal. Algum tipo de animal selvagem conseguiu capturá-lo e até mesmo comer alguns pedaços, algumas partes do corpinho dele. His head was left and a couple of his legs. Havia apenas a cabecinha dele e 2 das patas dele.
And Daniel gathered up the pieces and buried them there on the side of the mountain and put big rocks over the top so the wild animals couldn't dig him up. E então ali mesmo o Daniel fez um pequeno buraco, enterrou o restante do corpinho do gatinho, enterrou ali mesmo e colocou grandes rochas para que nenhum outro animal selvagem tentasse cavar aquele espaço para capturar o resto do gato. We wept nonstop all the rest of that day and all that night. E pelo resto daquele dia, até mesmo varamos a noite, nós choramos incontrolavelmente. The next day we finally went to a breeder and we got another Abyssinian kitten, but we realized there was nothing that could take Dusty's place. No dia seguinte, nós visitamos uma loja que vendia esses animais de raça, que é um Abyssinian, e tentamos achar outro gatinho para podermos adquirir, mas nenhum desses gatos iriam substituir o Dusty para nós. And again we wept all that night. E naquela noite, novamente, continuamos a chorar. And the following day, No dia seguinte, Daniel went up to the office. Remember, I told you our office is up on the halfway up the mountain on the other side of the valley. estávamos, eu e Daniel, fomos para o escritório, aquele escritório que eu descrevi ontem, que fica na encosta da montanha, subindo pelo lado oposto da nossa casa. And I went out on our back porch. I don't know why, but I just did. E por algum motivo que eu não sei porquê, eu fui até a área exterior ali do quintal da nossa casa. And there, in the middle of the porch, E ali, no meio no da área onde eu door, estava, no door was open, não havia nenhuma porta aberta, no way to get in from the outside. ou seja, seria impossível entrar do lado de fora para dentro de casa. There sat Dusty. Ali estava o Dusty. There he sat. I couldn't believe it. I Ali nearly estava ele. fainted. Eu quase desmaiei porque eu não conseguia acreditar. But he came and he jumped up into my arms. I had to catch him. I couldn't faint. I had to catch him or he would have fallen back in the floor. Mas ele veio correndo na minha direção e ele pulou para cima de mim, para o meu colo, e eu tive que agarrá-lo rapidamente, senão ele ia cair do meu colo. And I flew up to the office and I went in and said, Daniel, look what God has done. Mas então, logo após, eu fui correndo para o escritório onde estava o Daniel e eu comecei a chamar por ele. Daniel, veja o que Deus fez por nós. He couldn't believe it, but there was Dusty, perfect, whole. E ele também mal podia acreditar, mas ali estava o Dusty na frente dele também, perfeito, inteirinho. Our little Dusty, ready to love us just like he always did. O nosso pequeno Dusty, prontinho para nos amar como ele sempre nos amou. And the next day, No dia seguinte, we just had to know. nós tínhamos que saber. Daniel climbed the mountain again Então, o Daniel foi na região montanhosa, perto da nossa casa. to where he had buried the remains of Ali- Dusty's body. Ali, naquele mesmo espaço onde ele havia enterrado o corpo do Dusty. And he lifted all the rocks away. Então, ele tirou aquelas pedras do lugar But it was gone. e ele não estava mais lá. It was gone. Ele havia sumido. God resurrected our Dusty. Deus ressuscitou o nosso Dusty. That's how great our God is. Isso demonstra a grandeza do nosso Deus. Never once did we ask for that. Never once did we even think about God doing it. Em nenhum momento nós chegamos a pedir por isso, ou nem ao menos pensar que Deus poderia fazer isso por nós. But in His mercy and in His love, God chose to reach down into our life and work the most incredible miracle. Mas por causa do amor e da misericórdia dele, Deus escolheu nos alcançar, estender as mãos para nós e fazer esse milagre por nós. God doesn't always choose to work miracles in this life. Deus não é sempre que Deus escolhe fazer milagres aqui na terra. Sorrows come. Nós passamos por muitas tristezas, Hard times come. por momentos muito difíceis. But once in a while, Mas de vez em quando, uma vez ou outra, Father knows.
O nosso Pai sabe. We need some extra encouragement. Nós precisamos de um encorajamento a mais. And I'm telling you, I testify to you today, our God has the power to do anything. E eu estou aqui para testificar para vocês hoje. O nosso Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. If he could raise Lazarus from the dead, Se ele ressuscitou Lázaro dos mortos, he could rebuild Dusty's body. ele poderia reconstruir o corpinho do Dusty. Even as he is going to give each one of us a glorified body at the instant of our deaths. Da mesma forma que ele nos dará um corpo glorificado logo após a nossa morte. The Apostle Paul tells us in Corinthians, he said, "For we shall not be found naked." Porque até mesmo o apóstolo Paulo diz em Coríntios que nós não seremos encontrados nus. We shall never be unclothed. Nós nunca estaremos numa posição sem as nossas vestes. We will always be in a physical body. Sempre ocuparemos um corpo físico. And at the moment of our death, if we die in Jesus, we will be clothed with a glorified physical body that is identical to the one that Jesus Christ is wearing right now. E no momento em que morrermos, se nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, Ele nos dará um novo corpo, assim como o nosso corpo glorificado, como o corpo que tínhamos aqui em vida. Hallelujah. Aleluia. Well, you know, it took Dusty about 3 days to readjust to being back on Earth. Então levou ao Dusty 3 dias. 3 dias se passaram até que ele conseguisse se ajustar novamente à vida aqui na Terra. He'd been 7 days in heaven. Porque ele já havia passado 7 dias no céu. If he could talk, I'll bet he would have asked me, "What in the world did you bring me back here for?" Se ele pudesse falar, eu tenho certeza que ele iria me perguntar por que, que ideia você teve de me trazer de volta aqui para a Terra. Oh, yes, our animals go to heaven. Animals do. Let's look at the scripture that tells us Sim, é so. verdade, os animais vão para o céu. Eles vão sim, vamos ver as escrituras que relatam isso. Romans chapter 8, Romanos 8, verse 19. verso 19. For the earnest expectation of the creation, that's the animals, eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility. What's that? It's the consequences of sin. Not willingly, but because of him who subjected it in hope, because the creation itself also will be delivered from the bondage of the corruption into the glorious liberty of the children of God. Então, There you have it. escrito ali no verso 19 de Romanos 8, a natureza, que são os animais também, criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade que é o pecado, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. All right, now I want to talk to you tonight about another powerful weapon of warfare. Muito bem, então, desejo agora compartilhar com vocês acerca de outro tipo de arma para ser utilizada na batalha espiritual. I have been involved in intense spiritual warfare for more than 35 years now. Já fazem mais de 35 anos que eu estou envolvida com esse ministério de batalha espiritual. I was young when I first started. Eu era bem jovem quando comecei. Now I'm not young anymore. Agora eu não sou mais tão jovem. Okay, I'm 67 if you're wondering. Tá bom, se você está tentando pensar agora na minha idade, eu tenho 67 anos de idade. I could see some of you trying to calculate it Eu up. comecei a ver o rosto de vocês, alguém estava tentando calcular a minha idade. But the one thing the Lord taught me early on is that we serve a God who delights to enter into covenants with his people. Mas o que nós aprendemos logo cedo foi que nós servimos a um Deus que deseja, Ele almeja estar em comunhão com o seu povo.
Now, what is a covenant? Mas o que é essa aliança dessa comunhão? A covenant is a contract. Uma aliança é como um contrato. If you have a credit card Se você possui um cartão de crédito, or a car loan ou um empréstimo de carro, or a mortgage, ou até mesmo a hipoteca, you have a contract Você- with a loan institute. você assinou um contrato com uma instituição de crédito. And you had to sign all these papers with this little tiny print that I'm sure you never bothered to read. E ali você tem que assinar aquela batelada de papéis com uns dizeres bem pequenininhos que muitas vezes é até difícil de ler. But God's covenants or contracts are spoken. Porém, as alianças que Deus faz, ou os contratos que Deus faz, são faladas. Because God's word is absolute. Porque a palavra de Deus é absoluta. David wrote in the Psalms, "Oh God, you magnify your word above your name." Está escrito ali nos Salmos que Davi escreveu: Deus, o Senhor magnificou a sua própria palavra acima do seu nome. When God says something, it will come to pass. Portanto, quando Deus diz algo, aquilo vai acontecer. Now, God, the whole scripture is the story of God making individual covenants with individual people. Até mesmo a Bíblia por completo, todinha, ela relata histórias após histórias de Deus entrando em aliança com várias pessoas diferentes. And the Bible tells us that God is the same yesterday, today, and forever. E a Bíblia nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. So as the Lord made covenants with people all down through the pages of Scripture, He is continuing to do that today. Então, se Deus fez tantas alianças com todas essas pessoas na Bíblia, por toda a história, Ele continua a fazer aliança com o povo dele nos dias de hoje. And in all of the 35 plus years that I have been involved in spiritual warfare, E nesses últimos 35 anos que eu tenho caminhado com este ministério de batalha espiritual, it is God's covenants that have held me stable and that have given me victory after victory after victory. foram essas alianças de Deus que me mantiveram estável e que me deram vitória após vitória após vitória. Let me give you a couple examples from Scripture, and then I want to share with you a little bit about my own story. Então eu vou te dar alguns exemplos pela própria palavra agora e depois vou citar também um exemplo pessoal da minha própria vida. In the book of Genesis, No livro de Gênesis, chapter 6, capítulo 6, verse 13, verso 13. God said to Noah, "The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth." Ali está escrito: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. And then beginning in verse 17, God said to Noah, "And behold, I myself am bringing floodwaters on the earth to destroy from under heaven all flesh, in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you, and of every living thing of all flesh you shall bring 2 of every sort into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female." That's verse 17 through 19. E logo após, um pouco mais para baixo, em Gênesis 6, nós lemos depois no versículo 17, do 17 ao 19, está escrito: Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Well, here's the thing.
Veja bem, when we get in trouble, quando nós nos metemos numa confusão, passamos por uma dificuldade, when a crisis comes into our lives, quando nós temos que enfrentar uma crise em nossas vidas, when something goes wrong, se algo acontece de errado, the first thing we do, of course, is call the prayer line. a primeira coisa que nós fazemos, é claro, é ligar lá para o socorro de oração, Right? certo? Now, there's nothing wrong with that. Claro, não tem nada de errado com isso. And then the second thing we do, probably, is we go through the Bible. A segunda coisa que a gente faz, provavelmente, é que normalmente nós vamos por toda a Bíblia And we look for a promise that we think we can claim that will force God to get us out of trouble. Então, nós tentamos encontrar ali na Bíblia uma promessa que nós possamos tomar posse para que obrigue a Deus a cumprir aquela promessa e nos tirar do problema que a gente está passando. Is that not true? É verdade ou não é? Yeah, it's true. Sim, é verdade. But you see, that's not the way God works. Mas veja bem, não é assim que Deus trabalha. God knows the end from the beginning. Porque Deus já conhece o fim antes mesmo do começo acontecer. God knows what's going to happen in your life 15 years from now, 20 years from now, 50 years from now. Deus já conhece o que acontecerá na sua vida daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos. And God wants to prepare you ahead of time. Portanto, Deus quer preparar cada um de vocês antes mesmo de tudo isso acontecer. And he does this through covenants. E a maneira que ele faz isso é através das alianças. And so God told Noah, he said, I am going to flood the earth. Então, ali ele disse ao Noé, eu vou inundar a terra, But first, mas primeiro I'm going to make a covenant with you. eu vou fazer uma aliança com você. And what you probably do not E o realize que você ainda não entende is that God made that covenant with Noah 120 years before the flood came. é que Deus fez essa aliança com Noé 120 anos antes de acontecer o evento da grande inundação na terra. That was a long time. Isso foi muito tempo atrás. But I'm sure it took Noah and his sons a long time to build that ark. Isso foi um grande espaço de muitos anos, porém eu tenho certeza que levou muito tempo para Noé e sua família conseguir construir a arca. 120 years. 120 anos. And then God made a proclamation throughout the whole of the spirit realm. E ali Deus ele proclamou uma palavra por todo o mundo espiritual. And in essence, I'm sure that God said, time is up. E essencialmente eu creio que Deus disse, chegou a hora. I am going to bring a flood on the whole earth. Eu vou trazer um dilúvio por toda a face da terra. And everything that has breath shall die. Todo ser vivo vai morrer. Now listen, Ouça bem agora. Satan hates human beings. Satanás odeia os seres humanos. He hates animals. Ele odeia os animais. He hates the creation. Ele odeia a criação. And I have no doubt E eu não tenho dúvida that as the rains came down que conforme as chuvas começaram a cair and the waters came up, e as águas começaram a subir, that Satan and his demons were having a party. que Satanás e seus demônios estavam fazendo uma grande festa. And I have no doubt that in the middle of that party, E eu não tenho dúvida de que no meio daquela celebração, Satan looked out over the water. Satanás olhou ali pela superfície da água, Everything was gone. tudo tinha ido embora. Everything was dead. Tudo tinha desaparecido, já estava morto. But suddenly, over there, he saw an ark bobbing up and down on the waves. Mas de repente, ali, mais para frente, ele conseguiu enxergar uma pequena arca à distância, subindo e descendo com o movimento das águas. And he went down for a closer look. E ele se achegou um pouco mais perto. And there were people in there. Foi quando ele viu que haviam pessoas ali dentro.
And there were animals E in haviam there. animais também ali dentro. And they were breathing. E eles estavam respirando. And I have no doubt Eu não tenho dúvida that Satan went flying right up before God's throne. que Satanás foi ligeiramente perante Deus no trono dele. And I think their conversation went like this. E eu imagino que a conversa foi mais ou menos assim. Satan would have said, Satanás provavelmente teria dito: God, Deus, did you not say everything that hath breath must die? você mesmo não disse que todo ser vivo iria morrer? And God would have said, yes, Satan, I proclaim that. E imagino que Deus teria dito: sim, é verdade, eu proclamei isso. And Satan would have said, but there's a boat over there, and there's people, and there's animals in it, and they're breathing. I want to sink that boat. E Satanás teria respondido a Deus: mas eu vi um barco bem ali, e dentro daquele barco tem pessoas e tem animais vivos, e eu quero clamar agora, eu quero tomar posse daquele barco. And God would have said, well, you see, Satan, Então Deus disse: bom, veja bem, Satanás, 120 years ago, há 120 anos atrás, when you weren't paying any attention quando você nem ao menos estava prestando atenção to my servant Noah, no meu servo Noé, I entered into a covenant with Noah and his family. eu fiz uma aliança com Noé e sua família. And Satan, I cannot break my word. E Satanás, eu não posso quebrar a minha palavra. So you cannot sink the boat. Portanto, você não pode se apoderar do barco. Do you understand? Você está entendendo? You see, God binds himself legally ahead of time. Deus se prende, legalmente falando, a sua palavra, e ele fez isso antes de tudo acontecer. Because he knows Porque the ele sabe. difficulties that are going to come into your life. Ele sabe das dificuldades que você terá que enfrentar na sua vida. He knows the sin you're going to fall into. Ele sabe os pecados que vocês irão cometer. He knows the sin that other people are going to do against you. Ele já sabe os pecados que outras pessoas irão cometer contra a sua vida. And he wants to prepare you ahead of time. E Deus quer te preparar antes disso tudo acontecer. Now, technically, Satan was right. Então, tecnicamente, Satanás estava correto. God did proclaim everything that hath breath shall die. Deus realmente tinha proclamado: todos os seres vivos irão morrer. Which would have given Satan the legal right to sink the ark. E isso, essa afirmativa de Deus teria dado todo o poder para Satanás tomar posse daquele barco. Ah, but God legally bound himself with a covenant in advance. Porém, Deus legalmente se prendeu a uma aliança antes de tudo isso acontecer. Because God magnifies his word above his name. Porque Deus exalta a sua palavra acima mesmo do seu nome. Now, David is another example. Então, Davi é um outro exemplo. You all remember the story of Samuel and David. Todos aqui conhecem a história de Samuel e Davi. Saul sinned against the Lord. Saul pecou contra Deus. He disobeyed God. Ele desobedeceu a Deus. And so God rejected Saul from being king. Portanto, Deus rejeitou Saul e o tirou do trono. And God sent Samuel to anoint David to be king. E Deus enviou Samuel para ungir Davi para que ele se tornasse o novo rei. Now, David was just a young boy when that happened. E Davi era apenas um rapazinho quando isso aconteceu. He probably wasn't any older than 15 or 16. Ele provavelmente não tinha mais do que 15 ou 16 anos de idade. Nobody knew who David was at that time. Ninguém conhecia o Davi naquele tempo. He was just a shepherd keeping the sheep. Ele era um pequeno pastor, cuidava das ovelhas. Ah, but it wasn't long. Ah, mas não demorou muito. And David met Goliath.
E Davi encontrou Golias. And then everybody knew who David was. E a partir daí, todos sabiam quem era Davi. And it wasn't long. Não passou muito tempo. And then David became a captain in Saul's army. E Davi tornou-se capitão no exército de Saul. And not too long after that, E não se passou muito tempo. Logo após disso, the women of Israel were singing a song. as mulheres de Israel cantavam e celebravam. And they said, Saul has killed his thousands, but David has killed his 10,000. E elas disseram: Saul matou seus milhares, porém Davi matou suas dezenas de milhares. Now let me ask you, who was David killing? Agora eu vou te perguntar, quem que Davi estava matando? Tell me. Diga-me, por favor. Who? Quem? You don't know? Você não sabe? David was killing the Philistines, Satan's special servants. Davi estava matando, assassinando os servos de Satanás, que eram os filisteus. David was killing the enemies of Israel who were worshiping and serving Satan and demon spirits. Davi estava matando aqueles filisteus, inimigos do povo de Deus, que estavam adorando, que adoravam ao Satanás e aos seus demônios. Now, do you think Satan was happy about E that? você acha que Satanás se alegrou com isso? No, of course not. Certamente que não. Satan wants to be worshipped. Satanás deseja ser exaltado. He wants to be served. Ele deseja ser servido. He wants human beings to bow down to him. Satanás procura seres humanos que se prostrem perante ele. And here was this David killing off those who did. E ali estava Davi matando aquelas pessoas que faziam exatamente isso. And so I have no doubt Então eu não tenho dúvida that Satan thought it over que Satanás pensou bem and he thought, aha, e planejou: ahá, I know what I can do. eu já sei o que eu posso fazer. When the children of Israel asked for a king, Quando os filhos de Israel clamarem por um rei, God had Samuel tell them what a king could do. quando eles clamaram por um rei, Deus mostrou a Samuel, para que Samuel mostrasse ao povo o que o rei poderia fazer, o rei poderia exercer. King had the power of life and death over every one of his subjects. Um rei teria o poder de vida e morte sobre toda a autoridade, sobre todo aquele povo. It didn't matter what kind of reason the king had. Não importa o motivo que o rei tivesse. The king could say, this man must die, and he would be killed. O rei poderia decretar: este homem merece a morte, e aquele homem seria morto. And so Satan thought, the only thing I need to do is make Saul jealous of David. Então Satanás planejou e pensou: a única coisa que eu preciso fazer é fazer de Saul, criar a inveja no coração de Saul contra Davi. And you all know the story. E vocês conhecem o resto da história. It wasn't long, Não demorou muito tempo. and Saul proclaimed that David must die. E Saul proclamou que Davi precisava morrer. And so the whole army of Israel Então todo o exército de Israel took off to kill David, one man. partiu para matar um homem, Davi. A whole army against one man. Um exército inteiro contra um homem. But time after time after time, God stepped in. E vez após vez após vez, Deus interferiu. And he worked a miracle. E ele fez um milagre. And David lived. E Davi continuou a viver. And I have no doubt that finally the day came when Satan went flying up before God's throne. E para mim não há dúvida que finalmente chegou um dia quando Satanás foi perante o trono de Deus. And I think their conversation would have gone like this. E eu imagino que a conversa tenha sido mais ou menos assim. Satan would have said, God, Satanás teria dito: Deus, is not Saul the legal king over Israel? Saul não é o rei, a autoridade sobre Israel? And God would have said, yes, Satan, he is. E Deus teria respondido: sim, Satanás ele é. And Satan would have said, God, did you not
say that the king has the right of life and death over every one of his subjects? E Satanás teria continuado a conversa. Mas Deus, você não disse que um rei tem autoridade e poder de vida e morte sobre a vida dos seus súditos? And God would have said, yes, Satan, I said that. E Deus teria respondido sim, Satanás, eu disse isso mesmo. And Satan would have said, okay, God. So Saul has proclaimed that David must die. Ok, então Satanás teria respondido, muito bem, Deus. Agora Saul proclamou que Davi tem que morrer. I want you to stop working miracles to keep David alive. E eu quero pedir agora que você pare de fazer os seus milagres para continuar a manter a vida de Davi. And I believe God would have said, well, you see, Satan, E eu acho que Deus teria dito, veja bem, Satanás, years ago, muitos anos atrás, when David was just a young boy, quando Davi ainda era um jovenzinho, I made a covenant with him eu fiz uma aliança com ele, that one day de que um dia he would be the king of Israel. ele seria o rei de Israel. And Satan, I magnify my word above my name. Então, Satanás, eu exalto a minha palavra acima do meu próprio nome. So Saul may not kill David. Portanto, Saul não pode matar o Davi. And you see, David was aware of this. E Davi também sabia disso. He said in Psalm 139, Porque ele escreveu ali em Salmos 139. "O Lord, you will fulfill your purpose for me." Que Deus, os seus propósitos serão cumpridos para mim. David was aware of the covenant. Davi sabia da aliança. Do you understand? Você entende? Are you beginning to get the picture Está- of how God works? Está começando a entender como é que Deus trabalha? Let me give you one other example. Eu vou te dar um outro exemplo agora. You may remember Moses told the children of Israel, Talvez você se lembre do que Deus falou, do que Moisés falou aos filhos de Israel. "This is the covenant that God is entering into with you. Deus está fazendo uma aliança com vocês. Choose life or choose death. Escolha agora a vida ou a morte. If you choose to serve the Lord, then you will live. Se você escolher servir a Deus, viverá. If you choose to serve other gods and to turn away from the Lord, then terrible things will happen to you." Se você decidir servir a outros deuses e adorar a ídolos, então coisas terríveis vão acontecer com você. Don't think just because you've accepted Jesus as your Lord and Savior that you can sin however you want to and there will be no consequences. Não pense que só porque você aceitou a Jesus um dia que você pode pecar o quanto você quiser e que nunca sofrerá consequência. Brothers and sisters, there are consequences to sin unless we repent and turn away from our sins. Irmãos e irmãs, existem consequências para os nossos pecados, a não ser que nós nos voltemos dos nossos pecados e nos arrependamos do nosso pecado. And Israel had turned away from the Lord, E Israel tinha se voltado contra Deus. and terrible things had happened. Muitas coisas terríveis aconteceram contra eles. And then Hezekiah became king. E aí então Ezequias tornou-se rei. And Hezekiah served God. E Ezequias serviu a Deus. And he reestablished the temple worship. E ele ali restabeleceu a adoração no templo. He tore down the altars to the demon gods. Ele destruiu o altar que foi ereto para os demônios. And he put to death the priests. E matou aqueles profetas malignos. And in Chronicles chapter 29, Em Crônicas, capítulo 29, in 2 Chronicles 29, e aí em 2 Crônicas, Hezekiah called the priests together. Ezequias chamou ali, reuniu os profetas. And he said, "I have in my heart to make a covenant with the Lord, E ele proclamou que ele faria uma aliança com o Senhor, to turn his anger against us, away from us." para que Deus desviasse a ira dele contra nós, Now, sobre God nós. accepted Hezekiah's covenant Então Deus aceitou aquela aliança com Ezequias, because Hezekiah was being obedient to the Lord. porque Ezequias
era obediente a Deus. Now, Satan was not happy with what Satanás- Hezekiah was doing. Satanás não se alegrou com o que Ezequias fez ali. And Satan did not know about Hezekiah's covenant with the Lord, I'm convinced. E eu tenho certeza que Satanás não sabia, não tinha ideia daquela aliança entre Ezequias e Deus. Satan thought that Israel was still under God's curse. Satanás ainda imaginava que o povo de Israel estava sob o efeito da maldição de Deus. And so Satan brought his king, Sennacherib, of the nation of Assyria, to the gates of Jerusalem. Então, Satanás enviou o seu rei para ir de encontro ao povo de Israel. A huge army Um exército imenso, of over 100,000 men. de mais de 100 mil homens. And there Sennacherib stopped. E ali o rei Senaqueribe parou. And I am sure at that point E eu tenho certeza, naquele that momento, Satan went up before God. que Satanás foi perante Deus. And he would have said, God, did you not allow me to raise up my king Sennacherib? E provavelmente ele teria dito: Deus, não é verdade que o Senhor permitiu que eu levantasse esse exército com o rei Senaqueribe? And God would have said, yes, Satan, I permitted you to do that. E provavelmente Deus teria dito: sim, é verdade, Satanás, eu disse isso. And then Satan would have said, now, God, Sennacherib is at the gates of Jerusalem. Então Satanás teria dito: ok, Deus, o rei está ali no portão, nos portões de Jerusalém. I want him to destroy Jerusalem and especially that nasty king Hezekiah. E eu quero que ele destrua Jerusalém, principalmente aquele rei Ezequias. And the Lord would have said, but what you don't know, Satan, Então Deus teria respondido: ah, mas o que você não sabe, is that Satanás, my servant Hezekiah asked me for a covenant. é que o meu servo Ezequias entrou em aliança comigo To turn my anger away from the children of Israel. para voltar, para eliminar a minha ira de sobre o povo de Israel. And I granted his covenant because he has been obeying me. E eu entrei em acordo com essa aliança porque ele era um filho obediente. So Satan, I tell you what I'm going to do. Portanto, eu vou te dizer agora, Satanás, o que eu vou fazer. I'm going to send just one of my angels Eu vou enviar apenas um dos meus anjos and destroy Sennacherib's whole army. e destruir todo aquele exército. And that's exactly what happened. E foi exatamente o que aconteceu. Now, my life is the story of God's covenants. Agora, em minha vida também, eu tenho um relato da aliança de Deus. In fact, I was born as a result of a covenant. Aliás, eu nasci pelo resultado de uma aliança com Deus. I was very privileged that my parents were devout Christians. Eu tenho o privilégio de dizer que os meus pais foram cristãos verdadeiros. They were older when they got married, Eles se casaram com um pouco mais de idade, and they had one child, tiveram um filho, uma criança, my brother, que era o meu irmão, and then my mother had a series of miscarriages. e logo após o meu irmão, a minha mãe teve vários abortos seguidos. And eventually the doctors told them that they could not have any more children. E logo mais os médicos disseram que eles não poderiam ter mais filhos. But they weren't happy with that. Mas eles não aceitaram essa palavra. And they discussed it. E eles conversaram sobre isso. And they said, do you suppose Eles pensaram: você acha that God would be willing to accept a covenant from us like he did Hannah in the Old Testament? será que Deus aceitaria entrar em aliança conosco, assim como ele fez com Ana no Antigo Testamento? You remember Hannah Você was lembra dela? Samuel's mother. A mãe de Samuel. And they got down on their knees Eles se ajoelharam ali, and they prayed. oraram, And they said, Lord, e eles disseram: Deus, we want to enter into a covenant with you. nós entramos agora em aliança contigo. If you will do a miracle,
se tu fizeres um milagre and grant us just one more child, e nos der apenas uma criança a mais, we will agree that that child does not belong to us, nós concordaremos que esta criança não nos pertencerá, but that it has been placed here on earth for one purpose only, and that's to serve you all the days of its life. mas declaramos que essa criança que teremos terá apenas um propósito, que será servir ao Senhor até o fim dos seus dias. And then they promised the Lord that they would teach the child the terms of the covenant. E eles prometeram então a Deus que ensinariam àquela criança que eles teriam todos os padrões que estão envolvidos com essa aliança que eles fizeram. I was born as a result of that covenant. E por causa dessa aliança que eles fizeram, eu nasci. My mother was 42, going on 43 years old at the time of my birth. Quando eu nasci, a minha mãe já estava com 42, quase 43 anos de idade. But my parents were shocked. E, claro, os meus pais ficaram chocados com They isso. were sure that they would have a boy. Eles tinham certeza que teriam um menino. Because in the church that my parents belonged to, women were not permitted to do anything. Porque na igreja onde eles frequentavam, as mulheres não tinham direito de fazer nada. The only thing a woman could do was get married and have kids. A única coisa que as mulheres podiam fazer era casar e ter filhos. They couldn't speak in church, they couldn't teach in church, they couldn't do anything. As mulheres não podiam falar na igreja, não poderiam ensinar ali na igreja, elas não podiam fazer nada. And I can remember from my earliest age my mother teaching me the terms of the covenant. E eu me recordo ainda pequenina, a minha mãe me ensinando todos os termos daquele contrato de aliança que eles fizeram com Deus. But my father would always shake his head and say, "But I don't know what you can do for the Lord. You're a girl." Mas aí, naqueles momentos, o meu pai chacoalhava a cabeça assim e falava, mas eu não sei o que você pode fazer por Deus, porque você é uma menina. My mother would always say, "But I'm sure a girl can serve the Lord too, E somehow." a minha mãe respondia, mas eu tenho certeza que uma mulher também pode servir a Deus de alguma forma. Well, the years went by. In my teen years, trouble descended upon our family. E os anos se passaram e quando eu atingi a idade da adolescência, nós enfrentamos muitos problemas na nossa família. My parents were in very ill health. Os meus pais já estavam com a saúde muito debilitada. I was wretchedly unhappy in the church in which I was raised. E eu estava completamente infeliz naquela igreja onde eu fui criada. I had no personal relationship with the Lord whatsoever. Eu não tinha nenhum tipo de relacionamento real com Deus. You didn't need one. You obeyed all the rules and then you were okay with God. Porque você não precisava ter um relacionamento, era só obedecer as regras e estava tudo bem. And boy, were there rules. E eu vou te dizer, haviam muitas regras. Had to wear long skirts, long sleeves, head covering all the time. As mulheres tinham que usar saias longas, camisas longas e o véu sobre a cabeça a todo tempo. No makeup, no jewelry. A maquiagem era proibida, joias eram também proibidas para as mulheres. No radio, no TV, no music. Não era proibida a música, rádio e televisão também. No books. Não podíamos ler nenhum livro. Couldn't eat in a restaurant because that was food made with unholy hands. Não podíamos sair para comer no restaurante porque ali haviam mãos que não eram santificadas preparando os alimentos. And on and on and on. E por aí continuavam as regras. Most of the girls in the church never finished high school. A maioria das mulheres, das moças lá na igreja, nunca nem ao menos terminaram o 2º grau. But I was empty, unhappy. E ali estava eu estava infeliz e vazia. Desperate to find something. E eu estava desesperada para encontrar algo. So I finished high school. I went on to college. Eu terminei o ensino médio, fui para a universidade. I became a registered nurse. E me tornei uma enfermeira. I was rejected by everyone in the church as a result. Por causa disso, todos na igreja me rejeitaram. Then I went on to school
And when I was 26 years old, I left home for the very first time. E eu progredi com os meus estudos e quando eu tinha 26 anos de idade, eu saí de casa pela primeira vez. And I went to medical school to become a medical doctor. E frequentei a faculdade de medicina para me tornar médica. I bought my first pair of jeans. Eu comprei meu primeiro par de calças jeans, I had my ears pierced. furei minhas orelhas. And my mother knew I was going to hell. E aí minha mãe já sabia que eu ia pro inferno. I cut my hair. Eu cortei meu cabelo. Absolutely, I was on the way to hell. Definitivamente eu estava já na porta dos infernos. And I moved out from home E eu sabia que ali de casa to the university campus, até o campus da universidade, and I intended to experience everything that was available on that campus. eu me mudei de casa para o campus da universidade, campus universitário, e resolvi que ia experimentar de tudo que eles poderiam me oferecer ali. Now, I had forgotten about the covenant. Eu já havia esquecido daquela aliança. My parents had forgotten about the covenant. Meus pais também já haviam esquecido da aliança. But who do you suppose remembered the covenant? Mas quem você acha que lembrou daquela aliança? Right. Muito God. bem, Deus. The very first day, Bem no primeiro dia, I had a purely supernatural experience. eu passei por uma experiência puramente sobrenatural. I thought I was going crazy. Eu achei que eu estava ficando louca. I didn't know there was such a thing. Eu não sabia que existia isso que eu estava passando ali. But I felt like a huge hand came down out of heaven and grabbed me by the back of the neck and shook me and told me that I was not in a right relationship with God. Mas eu senti como se uma mão gigantesca vindo dos céus me agarrasse assim por trás pela nuca, me chacoalhasse e dissesse para mim que eu não estava com um relacionamento correto diante de Deus. Well, I had accepted Jesus as my Savior at Bom. the age of 4. Eu, com 4 anos de idade, já havia aceitado Jesus como meu Salvador. I believed in Jesus. Eu acreditava em Jesus. That was no problem. Não tem nenhum problema. But all of a sudden, I realized that wasn't enough. Foi então que eu percebi que isso não era o suficiente. And I didn't know what to do. E eu não sabia o que fazer. I was scared to death to go to a regular church Eu estava morrendo de medo de frequentar uma igreja normal. because I had been taught that the group I was raised in was the only people that had the true truth. Porque eu fui ensinada desde pequena por aquela igreja que nós frequentávamos que aquele grupo era o único que realmente ensinava a única verdade. And that if I went to a regular church E que se eu frequentasse uma igreja normal, with a pastor, com um pastor, there were none in the group in which I was raised, porque não existia pastor no grupo onde eu fui criada, that then God would be so mad at me that he would send down a bolt of lightning and strike me dead on the spot. que Deus ficaria tão irado contra mim que Deus mandaria uma luz do céu, um raio por cima de mim assim para acabar comigo ali mesmo. And I became depressed. E aí eu fiquei deprimida. And finally, 2 other girls in my class sat me down. Finalmente, ali 2 moças da classe chegaram e me ajudaram a me assentar. And they said, Rebecca, what is wrong with you? Elas me sentaram para a gente ter uma conversa e elas perguntaram: qual é o problema com você, Rebeca? And I told them. E eu compartilhei com elas. And they said, well, if you're having a problem with God, then you'd better go to church. Então a resposta delas foi: bem, se você está tendo um problema com Deus, então é melhor você ir para uma igreja rápido. And I said, but I don't dare, because God will strike me with a bolt of lightning and I'll be dead, and I know I'm not in a right relationship with him. E aí eu respondi para elas: não, mas eu não tenho nem coragem, porque se eu fizer isso, Deus vai enviar um raio dos céus sobre mim e vai me eliminar ali mesmo, acabar comigo. And they both laughed. E eu não estou correta diante de Deus, And então they elas said, começaram a rir. Rebecca, we grew up in church. Elas responderam:
Rebecca, nós crescemos dentro da igreja. And we can tell you nothing ever happens in church. E eu vou te dizer, nós podemos te dizer que nunca nada acontece na igreja. Makes you wonder what church they went to, doesn't E it? isso te faz pensar que tipo de igreja que elas frequentavam. But anyway, I finally went to a campus ministry. Mesmo assim, eu visitei uma igreja And suddenly, e então I saw people that God spoke to. eu consegui ver pessoas que Deus usava ali. One-on-one, individually. Individualmente, um a um. I was taught that God wants to speak to his people one-on-one, individually. E ali foi que eu aprendi que Deus deseja falar com seu povo individualmente, um a um. I'd never heard that before. Eu nunca tinha ouvido isso antes. And I became so hungry. E então isso fez com que eu ficasse tão faminta por Deus. I wanted that so bad. Eu queria tanto aquilo. I wanted to experience God. Eu queria simplesmente ter experiências tremendas com Deus. I wanted to hear his voice. Eu queria ouvir a voz de Deus. I wanted him to speak to me. Eu queria que Deus falasse comigo. To me. Comigo. Not somebody else. Não com mais ninguém, To me. mas comigo. And I became desperate. E eu fiquei desesperada. But the pastor of that group E o pastor daquele grupo told us nos ensinou that if we wanted that kind of personal relationship with God, que se nós almejávamos esse tipo de relacionamento individual com Deus, that we needed to understand that Jesus Christ was not just our Savior, nós precisaríamos entender que Jesus Cristo não foi apenas o nosso Salvador, but that Jesus is also our Master, mas que Jesus é o nosso mestre. and that He is the Master over every area of our life. E Jesus é o mestre por todas as áreas da nossa vida. And being students, He told us to sit down and make a list on a sheet of paper of every area of our life. E visto que nós éramos alunos, estudantes, ele pediu que nos assentássemos e fizéssemos uma lista de todas as áreas da nossa vida. And enter into a covenant with Jesus, making Him the master over all of it. E nos aliançássemos com Jesus ali naquele momento e transferindo o governo de Jesus sobre essas áreas. Well, please understand, Entenda bem agora. I was going on 27 years old by then. Naquela época eu já tinha meus 27 anos de idade, I had never been married. ainda nunca tinha me I casado. desperately wanted a husband and a family. E eu queria desesperadamente ter uma família e um esposo. I was so lonely, Eu me sentia tão sozinha. but somehow I just knew De alguma forma eu sabia that if I made Jesus the master over that area of my life, He was going to do something I wouldn't like. que se eu permitisse que Jesus governasse essa área da minha vida, ele ia colocar no meu caminho alguém que eu gostasse. And I'm here to tell you that's exactly what happened. E eu posso te dizer hoje, foi exatamente o que aconteceu. I entered into that covenant, Eu me aliancei com Jesus. and that opened the door for God to what you term baptize me with the Holy Spirit. E essa aliança permitiu que Deus entrasse, tomasse conta da minha vida e fizesse o que nós chamamos de me batizasse com o Espírito Santo. The Lord began to speak to me. Deus começou a falar comigo. I loved reading the Bible. Eu simplesmente me apaixonei pela I Bíblia. loved praying. E eu amava orar. I became a totally different person within 1 month. E eu fui completamente transformada em apenas o decorrer de um mês. And then E então, I met a young man there on campus eu conheci um jovem ali na escola, na universidade. who was a pastor, Ele era pastor. and it wasn't long, and we were dating, Não passou muito tempo, começamos a namorar. and then we were in love, E aí nos apaixonamos. and then we were going to get married, E nós íamos nos casar. and this was wonderful. E era simplesmente maravilhoso. I was so happy. Eu estava tão feliz.
I wanted to serve God all the days of my life. Eu queria servir a Deus todos os dias da minha vida. And now I was going to marry a pastor. E ali estava eu, ia me And I mean, casar com um that's pastor. what pastors do, É isso que right? os pastores fazem, né? Serve God all the Servem days a of their Deus. life. Servem a Deus todos os dias de suas vidas. But 2:00 one morning, Mas um dia pela manhã, às the 2 Lord horas, woke me up o Senhor me acordou. and He said, "You are in disobedience to me. E Ele me disse, você está me desobedecendo. It is not my will for you to marry this young man. Porque não é a minha vontade para você se casar com esse jovem. You will end the relationship now." Você precisa encerrar esse relacionamento agora. Challenge. But you know what? Um desafio. He's the Mas master. sabe de uma coisa? Ele é o mestre I'm the servant. e eu sou a serva. So I obeyed. Então eu obedeci. Next year, No ano seguinte, ran into a medical student, Christian. eu conheci Christian, que And- era um estudante de medicina. It wasn't long. Não passou muito tempo. Yeah, you guessed it. We were Você going to get imagina, married. né? A gente ia se casar 3 weeks before the wedding. 3 semanas antes do casamento. This guy called me at midnight Esse rapaz me liga à meia-noite and he said, "I just had the most powerful vision I've ever had. e ele me contou, eu acabei de ter a visão mais poderosa que eu já tive. And Jesus appeared to me and told me that I was not to marry you." Jesus apareceu para mim, diante de mim, e me contou que eu não deveria me casar com você. He said, "So I will never see you again. Goodbye." Então eu nunca mais vou te ver. Boa noite, tchau. I couldn't believe it. Eu não conseguia acreditar. I said, "I knew it. I knew it. I knew it. E eu disse, eu sabia, eu sabia, eu sabia. I knew if I gave you the mastership over that area of my life, you'd do something I wouldn't like." Eu sabia que se eu deixasse você comandar a minha vida nessa área, que você faria algo que eu não gostaria. I said, "God, I need a husband." Deus, eu preciso de um marido. 2 weeks later, 2 semanas depois, the Lord spoke to me o Senhor falou comigo. and He said, "I desire to enter into a covenant with you." E Ele me disse, eu desejo entrar em aliança contigo. And I said, "Okay, what is that?" E eu perguntei, muito bem, o que é? He said, "I want you to covenant with me to remain single." E Ele me pediu, eu quero entrar em aliança com você para que você permaneça solteira. I said, "Lord, I knew this was going to happen. E eu respondi, sabia que isso ia acontecer, Senhor. I don't know why you're doing this to me." Não sei por que você está fazendo isso comigo. But He's the master Mas Ele é o mestre and I'm the e servant. eu sou a serva. Well, I assumed that covenant was for the rest of my life. Então eu entendi que essa aliança seria pela minha vida inteira. It wasn't. It was for E não 15 era. years. Foi para 15 anos. But life went on, Vida continuou. and the events in my first book took place, E todos aqueles eventos que eu relato no meu primeiro livro aconteceram. and the Lord spoke to me again. E o Senhor falou comigo And He novamente. said, "I desire to enter into a covenant with you." E Ele me disse, eu desejo me aliançar contigo novamente. He said, "I want you to give me permission E eu quero que você me dê permissão to use you in any way that I choose para usar a sua vida da forma que eu bem entender. as an instrument directly against Satan personally." Como um instrumento direto contra Satanás especificamente. And against his kingdom. E contra o reinado dele. And he said, "Count the cost." E ele me disse, He said- veja bem o preço. He said, "You will suffer. Você irá sofrer. You will lose everyone that you love. Você vai perder todos aqueles que você ama. You will lose your family. Você vai perder a sua família. You will lose your career. Vai perder a sua profissão. You will lose your home. Você vai perder a sua casa. You will lose your reputation. Você vai perder a sua reputação. You will lose everything that you love. Você vai perder tudo o que você ama. And you will suffer E você vai sofrer. physically Fisicamente. and E emotionally emocionalmente. and spiritually." E espiritualmente. He said, "But I promise you, Mas ele me disse, eu prometo, I will never leave you. eu nunca te deixarei. And if you choose to enter into this covenant, E se você decidir se aliançar comigo
nesse aspecto. I will grant you the privilege Eu te darei o privilégio of coming to know me personally de me conhecer pessoalmente, in a way you never could have otherwise. de forma que você nunca me conheceria se você não entrasse nessa aliança. I struggled with that decision for 2 weeks. E eu lutei muito, sofri muito com essa decisão por 2 semanas. I talked to my pastor about it. Eu conversei com meu pastor sobre isso. And he told me, he said, Rebecca, don't do it. E ele me respondeu, Rebeca, não faça isso. He said, it's too big. É algo grandioso demais. It's too much suffering. Existe muito sofrimento envolvido com isso. He said, today you are young. Ele disse, você ainda é jovem. Today you have energy. Hoje você tem energia. But one day Mas um you will dia- be old. Você será And your body velha. will be breaking down. E o seu corpo não responderá mais tão bem como agora. And you won't have the energy. Você não terá mais tanta energia. But the covenant will still be in place. Só que essa aliança permanecerá até nessa fase. And the warfare will still be intense. E as batalhas continuarão a ser intensas. But he's the master. Mas ele é o mestre. And I'm the servant. E eu sou a serva. I entered into that covenant. Então, eu me aliancei com Deus. And my life has Nesse never aspecto. been the same since. E a minha vida foi completamente transformada desde então. Well, in the interest of time, Bom, por causa do tempo avançado, I want to jump forward more than 15 years. eu quero agora correr 15 anos depois. The Lord spoke to me, O Senhor falou comigo and He told me the day was coming when He would release me from my covenant to remain single. e ele relatou, ele me declarou que o dia estava se aproximando do final daquela aliança que ele And- tinha feito comigo 15 anos atrás. He would command me to get married. E ele iria me permitir casar. I remember I said, "No, Father, no, no, E eu no. respondi, não, Deus, não, não, não. I don't need a Eu husband." não preciso de um esposo. Men are very time consuming. A gente gasta muito tempo com os homens. I don't have time for a man. Eu não tenho tempo para um homem agora. And God said, "Prepare your heart. E Deus me disse, prepare o seu coração. The day is coming." O dia está chegando. 1 year later, 1 ano depois, God brought Daniel into my life. Deus colocou Daniel perante I mim. did not like Daniel. E eu simplesmente não gostei do Daniel. I thought he was a jerk. Eu achei que ele era um chato. Well, he was. Não, ele era mesmo. 2 weeks after I met Daniel, 2 semanas depois que a gente se conheceu, in my quiet time, durante o meu tempo de God meditação, spoke to me. Deus falou comigo. And he said, E ele "Have me you disse- prepared your heart?" Você já preparou o seu coração? And I said, "Lord, I don't understand. Prepared my heart for what?" E eu respondi, Senhor, eu não estou entendendo. Preparar o meu coração para quê? He said, "I am releasing you from your covenant to remain single, and I command you to marry Daniel." Então ele me disse, eu te libero agora da nossa aliança para você permanecer solteira. E eu declaro agora, case-se com o Daniel. And I jumped to my feet, E eu me levantei de repente. and I shouted, and I said, "Satan, E eu I gritei. rebuke you in the name of Jesus." Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. But finally, God got through to me that He was commanding me to marry Daniel. Mas Deus finalmente foi bem claro comigo que era Ele, Deus, que estava me proclamando que eu casasse com o Daniel. I struggled with that decision for 2 weeks. E eu sofri muito com essa decisão por mais 2 semanas. But you know, it all Sabe comes de uma down coisa? to one thing. No final de tudo, é simplesmente uma coisa He is the que é o master, principal, que importa. Ele é o mestre and I am the servant. e eu sou a serva. Really, it's very simple, you know. É bem simples. Well, the Lord struck me with His bolt of lightning when I finally agreed to marry Daniel, and I was Então- instantly in love with him. Deus me acertou em cheio com um raio dos céus e eu instantaneamente me apaixonei pelo Daniel. We met on November 7th, 1989. Nós nos conhecemos em 7 de novembro de 1989 We were married on December 10th, 1989. e nos casamos dia 10 de dezembro de 1989.
But what I didn't tell you O que eu is não te contei foi que Daniel's mother was at that time the most powerful witch in the whole world. a mãe do Daniel, naquela época, era a bruxa mais poderosa do mundo. Daniel came to the Lord through the martyrdom of his first wife. E Daniel, ele aceitou a Jesus por causa do martírio da sua primeira esposa. She was tortured to death when she had been a Christian only 1 year. Ela havia sido cristã por apenas 1 ano e ela foi torturada e morreu assim. And she was 8 months pregnant with their only child. Ela já estava grávida de 8 meses de uma criança. And it was through that terrible experience that Daniel came to Christ. Foi através dessa experiência tremenda que Daniel aceitou a Jesus. He was a very wealthy man Ele era um homem de muitas posses. prior to that time, but he gave it all up in Antes order de to tudo serve isso, Jesus. antes de tudo isso ter acontecido, porém ele entregou tudo a Deus para poder servi-lo. But his mother Porém a mãe dele was determined to destroy both of us. estava determinada a nos destruir. They are one of the most wealthy families in the world. Eles são uma das famílias mais ricas do mundo. And not only do they have satanic power, they have political power. E além de poder satânico, eles também possuem poder político. We were married December 10th. Nos casamos no dia 10 de dezembro. December 30th, they sent in an assassin that managed to poison Daniel, and he ended up in the hospital dying. No dia 30 de dezembro, eles enviaram um assassino que conseguiu envenenar o Daniel e ele acabou tendo que ir para o hospital já para perder a vida. The doctors told me there's no hope. Os médicos me disseram, não há esperança para o Daniel. And I cried out to the Lord and I said, Lord, what are you doing? E eu clamei ao Senhor e eu perguntei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? You may remember I did not want this man. Caso você não se lembre, eu não queria me casar com esse homem. But you made me fall in love with him. Mas o Senhor me fez apaixonar por esse homem. And now I don't know how I'm going to live without him. E agora eu não sei como eu vou viver sem ele. And the Lord said, if I take your husband, will you still serve me? E o Senhor me disse, se eu tomar a vida do seu esposo, você ainda será minha serva? That was the challenge. E este foi um grande See, you desafio. cannot have anything in your life that means more to you than the Lord. Porque você não pode ter nenhuma área na sua vida que signifique mais do que o Senhor para você. These are things you need to think about, brothers and Você sisters. precisa pensar nessas coisas. We are headed into difficult times. Nós estamos a nos deparar com os tempos muito difíceis. And it will be your commitment to the Lord E o seu compromisso com o Senhor that will enable God to perform the necessary miracles to see you through. é que dará o aval a Deus para fazer os milagres necessários para que você enfrente todos esses momentos difíceis. I know this is not pleasant, but I am telling you the absolute truth. Eu sei que isso não é fácil de se ouvir, mas eu estou te dizendo a verdade absoluta. Again, He is the master. I am the servant. End of story. Uma vez mais, ele é o mestre e eu sou a serva e ponto final. Daniel was healed. O Daniel foi curado 2 more times. 2 vezes mais. God tested me. Deus me testou. Each time I thought I had lost Daniel for sure. Em cada ocasião, eu tinha certeza que estava perdendo Daniel. And each time God asked me the question, E em cada situação, Deus me perguntou: if I take your husband, will you still serve me? se eu tomar o seu marido, a vida do seu marido, ainda assim você será minha serva? And at the end of the third time, E ao final da terceira ocasião, when my answer was yes, quando a minha resposta para Deus foi it was sim, one of the few times foi uma das poucas vezes that I heard God's voice audibly with my ear. que eu pude ouvir a voz audível de Deus com o meu ouvido. It was like thunder Foi como rolling out trovão. from his throne. Como um trovão que vinha do trono dele. And he said, I covenant with you this hour. E ele me disse: eu entro em aliança com você nesta hora. Nothing Nada shall separate you and your husband. irá separar você do seu esposo.
no man, nenhum homem, no woman, nenhuma mulher, no angel, nenhum anjo, no demon, nenhum demônio, no power, nenhum poder, not even you and Daniel nem ao menos você e o Daniel, will be able to separate nem yourself. vocês mesmos poderão se separar um do outro. All right. Muito bem. Now this comes to the point I want to illustrate the importance of this to you. Então nós chegamos ao ponto onde eu desejo ilustrar a importância de tudo isso para você. 2 years, 3 years, 3 years later, 3 anos depois dessa situação, Daniel's family had come against us. a família do Daniel se levantou contra nós. We had lost everything. Nós havíamos perdido tudo o que tínhamos. We lost our home, our clothes, our finances, our furniture, everything. We were out on the streets without a home. Nós perdemos tudo, a nossa casa, as nossas roupas, nossas finanças, tudo. Nós estávamos na rua sem nada. For 3 years, I had no home. Por 3 anos eu não tinha uma casa. For 3 long years, God was silent. Por 3 longos anos o Senhor estava He did silencioso. not speak to me all that time. O Senhor não falou comigo durante todo esse período. He did not speak to Daniel. Ele não falou com Daniel. Daniel was thrown in prison. Daniel foi jogado na prisão. He was falsely accused of committing crimes he did not commit. Ele foi acusado falsamente de ter cometido crimes que ele não cometeu. We lost every friend that we had. Nós perdemos todos os amigos que tínhamos. We were plagued with fear. E estávamos simplesmente muito temerosos. And the unbelievable continual threats and attacks from Daniel's family. E sofríamos ameaças e ataques tremendas vindas da família do Daniel. Now, mind you, at that point in our lives, we were at the point of defeat. E eu posso te dizer, como você imagina que naquele ponto da nossa vida, nós estávamos na derrota total. We dropped out of the ministry. Nós largamos o ministério, We had no money, não tínhamos mais dinheiro, no home, não tínhamos casa, no friends, não tínhamos amizades, nothing to help us. nada nem ninguém que nos pudesse We ajudar. were embroiled in a 3-year court case. E ficamos ali presos, amarrados a um processo judicial que durou 3 anos. We were working minimum wage jobs. Estávamos trabalhando nesses trabalhos de salário bem baixo. Every penny we earned went to corrupt attorneys. E cada centavo que nós recebíamos era destinado aos advogados. And in addition to that, worst of all, God was silent. O pior de tudo isso é que Deus estava quieto. We were living in a very tiny, rickety travel trailer. Nós morávamos nesses trailers de viagem móvel, simplesmente em péssimo estado. Out in the forest in the mountains of Arkansas. No meio das montanhas de Arkansas, na floresta. And one night, Uma noite, Daniel's mother and her guards kidnapped my husband. a mãe de Daniel e os seus guardas levaram Daniel. She had been threatening to kill him and me too. Ela estava nos ameaçando de matar ao Daniel e a mim. And I can tell you in that moment, the E eu posso thing te that I dizer feared the most had come into my life. Que naquele momento, o que eu mais temia tinha acontecido. Hours later, Horas depois, well after midnight, bem depois de meia-noite, expensive car pulled up to where I was. um carro muito luxuoso passou ali pela nossa frente e estacionou. And Daniel's mother got out. E a mãe do Daniel saiu do carro. Every hair in place. Todo o meu cabelo, Wealthy beyond my imagination. o cabelo dela perfeito e com muito dinheiro, muito mais do que eu podia imaginar. Probably $20,000 worth of clothes on her back. Suas roupas provavelmente valiam mais de $20.000. Bodyguards on each side with guns, E big guns. ela tinha ali aqueles seguranças ao redor dela com armas imensas. I was terrified. E eu estava morrendo de medo. The evil that radiated from that woman was enough to knock you down on the ground. A maldade que emanava daquela mulher era o suficiente para te derrubar qualquer um. And she walked up
to where I was. Ela se aproximou de mim. I figured she was going to kill me. Eu imaginei que ela ia me matar. And she looked me up and down. Ela olhou para mim de baixo a cima. And she obviously despised me. Com certeza ela me odiava. And she said, I don't really know why I'm here. Ela me disse, olha, eu não sei exatamente por que eu estou aqui. I suppose in some way I pity you. Imagino que de certa forma eu tenho dó de você. Because you are a weak person. Porque você é uma pessoa fraca. And you serve a weak E God. você serve um Deus fraco. And she said, I have my son. E ela disse, eu tenho o meu filho em minha posse. And you will never see him again. E você nunca mais o verá. And if he does not renounce this blankety blank Jesus, E se ele não rejeitar esse fracote desse Jesus, I will kill him with my own hand. eu irei matá-lo com as minhas próprias mãos. She said, you may remember what we did to Kai. That was Daniel's first wife. Você provavelmente se lembra do que nós fizemos com Kai, que foi a primeira esposa do Daniel. She said, I have the power. Eu tenho o poder. She said, so your prayers are worthless. E ela continuou a dizer, as suas orações não valem nada. And she turned to leave. E ela se voltou para partir. Now listen, Ouça bem, this is the situation I was in. essa era a minha situação. I was depressed. Eu estava com depressão, I was defeated. tinha sido derrotada, Everything we had tried to do had failed. tudo que nós tínhamos tentado conquistar My foi husband pelo espaço. had been overcome and kidnapped. Meu marido havia sido raptado He was in the power of his evil mother. e ele estava sob o controle da mulher, There was mãe malvada que ele tinha, nothing I could do. e não havia nada que eu pudesse fazer. God had not spoken to me in 3 years. Eu não ouvia mais de Deus havia já 3 anos. And everything looked hopeless. Tudo parecia desesperançoso. But I had something I could stand on. Mas havia algo que eu poderia me fortalecer. And I remember as she turned to leave, something rose up within me, and I said, just a minute. I did you the courtesy of listening to you. Now I think you can extend that courtesy to me. E assim que ela se virou para partir, algo veio por dentro de mim e me fez me erguer novamente e falar, espera um minuto. Assim como eu te dei o tempo para você falar, agora espera um minutinho que é a minha vez de falar. And she turned and she came back and she said, I suppose, but make it quick. Pode ser então, mas seja rápida, ela disse para mim. I said, lady, listen to me. E eu disse, ouça You bem, do not know my God, você não conhece o meu Deus, but I know my God. mas eu conheço o meu Deus. And I have a covenant with my God. E eu tenho uma aliança com esse meu Deus. And my God never breaks his covenants. E o meu Deus nunca quebra as suas alianças. And my God said E o meu Deus me disse that nothing would separate my husband and I. que nada vai separar o Daniel de mim. No man, no woman, Nenhum homem, nenhuma mulher, no angel, no nenhum demon, anjo, nenhum demônio, no power nenhum poder would ever be permitted to separate us. terá permissão de nos separar. And I said, lady, that means you. E eu vou te dizer, isso quer dizer você também. I said, you go now, Você pode ir, because I know whom I believe. porque eu sei em quem eu creio. And I am convinced E eu estou convencida that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. que Ele é que guardará aquilo tudo a quem eu confiei até o fim dos meus dias. And that is my husband. E isso inclui o meu marido. I said, so I don't know how,
E eu não sei como, eu disse And para I ela. don't know when. Eu também não sei quando. But I know my God has his angels wherever you have my husband. Mas eu sei que o meu Deus enviou os anjos dele onde quer que o meu esposo esteja agora. And he will be returned to me. E o meu esposo retornará para mim. I said, so you go now, Pode partir agora, eu disse para ela. and we'll see whose God has the most power. E veremos qual Deus é mais poderoso. Now, it would have been nice if Daniel had come floating down out of the sky right about Claro then. que seria lindo se Daniel simplesmente viesse flutuando dos céus naquele momento exato. But God doesn't work that way. Mas Deus não trabalha assim. She left. Ela partiu The hours of darkness went on. e as horas continuaram pela madrugada. I paced. E eu caminhava I ali. prayed. Orei. And finally, as dawn was coming down through the leaves of the trees of the forest, E assim, conforme o sol começou a nascer ali e eu podia ver o nascer do sol pelas folhas das árvores, I was prostrate on the dirt road, eu estava completamente prostrada ali na terra. and my tears were making mud in the dirt of the road. E as minhas lágrimas já tinham criado lama ali naquela terra. But in spirit, Em espírito, I was standing before God's throne, eu estava diante do trono de Deus de pé. and I was saying, Father, the covenant, you never break a covenant. E ali estava eu clamando: Senhor, Pai, o Senhor nunca quebra uma aliança. Lord, I'm standing on your covenant with me. Eu me coloco aqui agora com a minha aliança. And suddenly, for the first time in 3 years, E repentinamente, pela primeira vez em 3 anos, God spoke to me. Deus falou comigo. And he said, get up and walk E down the ele me road. disse: levanta e desce pela estrada. And I walked about a mile down the road. E eu caminhei por mais ou menos 1 milha. And there in the ditch, I found Daniel. E ali, no canto da estrada, eu achei o He Daniel. was bloody. He was beaten. He was unconscious. Ele estava ensanguentado, ele tinha sido... eles tinham batido nele e ele estava inconsciente. But he was alive. Mas ele estava vivo. And my God never breaks E o meu a Deus covenant. nunca quebra uma aliança. Never. Nunca. I can't tell you the number of times I've had to stand on that particular covenant since then. E eu não consigo trazer à memória quantas vezes mais eu tive que me manter firme em cima dessa específica aliança. As well as other covenants. Assim como outras alianças This também is que such tive. an important principle in your life. Esse é um princípio tão importante para a sua vida. So where does this leave you? Onde que decisão você vai tomar em relação a isso? Maybe you're like I was. Talvez você seja como eu fui um I've been a dia. Christian for 14 years. Eu já era uma cristã, já era crente há But I 14 anos. I never knew I needed to make Jesus the master over every area of my life. E até então eu nunca soube que eu tinha que permitir que Jesus fosse o mestre sobre a minha vida. I'm telling you, brothers and sisters, time is flying. E eu estou te dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo já está avançado. Dark clouds are on the horizon. Nós podemos ver pelo horizonte as nuvens escuras se formando. God wants to raise up an army. E o Senhor quer montar o seu exército. God wants an army to do great exploits. Ele quer que esse exército de Deus, esse exército dele, faça grandes aventuras. But tell me, when are great exploits done? Quando é que irá terminar esse nosso tempo de guerra? Is it in good times or bad times? Será que esse tempo vai terminar numa época boa ou numa época ruim? Oh, you know, it sounds great to sing about it, É muito bom cantar sobre isso, but what does it really mean? mas o que isso quer dizer exatamente? What does it mean in your life? O que isso significa na sua vida? God is raising up an army. O Senhor está levantando o seu exército. But are you willing to be a part of that army? Você está disposto a fazer parte desse exército? Then I am opening up the altar tonight, Então, eu vou abrir o altar agora. and I am giving you the opportunity to come forward. Eu quero que você
tome essa oportunidade de vir à and to frente enter into that covenant with Jesus, para se aliançar com Jesus, to make him the total master over every area of your life. e fazer de Jesus o mestre de todas as áreas da sua vida. Because this is what you must do Porque isso é o que você tem que fazer. in order to allow God Para que você possa permitir Deus to begin to make covenants with you, a começar a fazer alianças com você, to prepare you para Ele começar a te preparar, so that in the future para que no futuro you can do great exploits você possa também fazer grandes conquistas in God's army. no exército de Deus. In the name of Jesus, I command fear to be bound. Em nome de Jesus, eu comando que o medo parta deste lugar. Fear, Medo, stop functioning. pare agora. I command you out of every person's life here tonight. E peço que você parta das vidas das pessoas neste lugar, em nome de Jesus. Blessed Holy Spirit, speak to your Espírito Santo people. de Deus, fale com o seu povo. Draw them. Todos esses que estão aqui. You're looking to raise an army. Você está procurando, Espírito Santo, um exército que possa levantar. And Lord, even as you did it with your King David, E assim como o Senhor fez com o rei Davi, to make him a great warrior e o Senhor transformou o rei Davi num grande guerreiro through your covenant, através da sua aliança. so you want to do again. Eu sei que o Senhor quer fazer isso novamente. Draw your people, Lord. Chame, atraia o seu povo, ó I Deus. ask in Jesus' name. É o que eu peço em nome de Jesus. If you want to enter into that covenant Se tonight, você deseja se aliançar, making Jesus a Nesta total master of noite. your life, come on forward. Let's do it. permitindo que Jesus seja o mestre sobre a sua vida, You may venha have à been a frente. Christian for years, Pode ser que você tenha sido cristão ou cristão por muitos anos já. and you just never heard about this before. Talvez você nunca ouviu sobre Come on. esse aspecto antes. Come on forward. Venha à frente. Tonight is your night. Esta é a sua noite. Tonight is the night that your life is going to change. Essa é a noite quando a sua vida está transformada. Tonight is the night that God wants you to come into His army. O Senhor deseja que você faça parte do exército dele nesta noite. He wants to prepare you for the future Ele quer te preparar para o seu futuro and for the days to come. e para os dias que hão de vir. Come on forward. Come Venha, venha à frente agora. on. Come on forward. Venha à frente. Now, would everyone please stand to your feet? Stand Eu to your peço que feet, todos se please. levantem, por favor. Todos Okay. se levantem. Can you turn the music way down? Way down. Now, I like to do this Eu gosto de fazer isso like a marriage ceremony. como uma cerimônia de casamento. What I'm going to do is eu vou I am fazer? going to ask you É que eu vou pedir a cada um aqui. a series of questions. Eu vou fazer várias perguntas a cada um aqui. And if you're in agreement, I want you to say very loudly, I do. E se você estiver em concordância, então responda sim. Okay? Whatever it is in Portuguese. See. Or I do. Or I presume it's see in also Spanish. Right? Okay. Então eu imagino que isso seja em espanhol também, em português. Sim That's- ou sim. Muito bem? That's the first thing we're going to do. Now Então a primeira remember, coisa que nós vamos fazer, covenants lembre-se in God's kingdom are spoken. que as alianças no reino de Deus são faladas. Your words tonight are Suas being palavras. written down in the books of heaven. As palavras que saírem da sua boca nesta noite serão escritas lá nos céus. Do you this night agree to make Jesus the master over every area of your life? Você concorda que fará de Jesus o mestre sobre a sua vida? Sim? Yes, sim. Do you make Jesus the master over where you will live? Você aceita fazer de Jesus o mestre sobre o lugar onde você morará? Sim. Do you make Jesus the master over your education? Você aceita fazer de Jesus o mestre sobre o seu ensino, sobre a sua escola, educação?
All right? And those of you that aren't saying see, I want to hear some I Aqueles do's que não estão also, okay? falando sim, que não estão respondendo, digam então em inglês I do, ok? Do you agree to make Jesus the master over what job you will work? Você aceita fazer de Jesus o mestre sobre o tipo de trabalho que você vai escolher? Yes, I do. Do you agree to make Jesus the master over how much money you will make? Você aceita fazer de Jesus o mestre que decidirá quanto dinheiro você vai fazer? Yes, I do. Do you agree to make Jesus the master over what you will do with your money? Você aceita fazer de Jesus o mestre na decisão do que fazer com o dinheiro que você receberá? I do. All right. Do you agree to make Jesus the master? This is for those of you that are married, Para aqueles over que your são casados, marriage. para os que são casados, você aceita colocar Jesus como mestre sobre o seu casamento? I do. Do you agree to make Jesus the master over what will happen to your spouse? Você aceita colocar Jesus no controle, ou ser o mestre sobre o destino da vida do seu esposo ou esposa? I do. Do you agree to make Jesus the master over how many children you will have? Você aceita colocar Jesus no controle sobre a decisão de quantos filhos você terá? Do you agree to make Jesus the master over what will happen to your children? Você aceita permitir que Jesus seja o mestre na decisão do que acontecerá com os seus filhos? Those of you who are not married, Para aqueles que ainda são solteiros, do you agree to make Jesus the master over whether you will get married or not? você aceita deixar Jesus no controle sobre a decisão de se casar ou não, permanecer solteiro? Do you agree to make Jesus the master over who you will marry? Você aceita que Jesus seja o mestre sobre a pessoa que Jesus decidir colocar como esposo ou esposa? Do you agree to make Jesus the master over when you will marry? Você aceita que Jesus seja o mestre sobre a época ou a data em que você se casará? Do you agree to make Jesus the master over what will happen to your marriage, to your spouse? Você aceita então que Jesus seja o mestre que decida com o destino do que acontecerá com o seu casamento? Do you agree to make Jesus the master over whether you will have children or not? Você aceita que Jesus será o mestre na decisão de ter ou não filhos? Sim. Do you? Você aceita? Everything petered out. Come on, some of you Vamos are lá. not Eu sei married. que alguns de vocês não são casados. Temos solteiros aqui. Do you agree to make Jesus the master over whether you'll have children or not? Você aceita que Jesus seja o mestre da decisão de ter ou não filhos? All right. Do you agree to make Jesus the master over what will happen to your children? E você aceita também que Jesus será o mestre da decisão do que acontecerá com seus filhos? These are hard questions. Essas são sisters and perguntas bem brothers. difíceis, irmãos e irmãs. Do you agree to make Jesus the master over who your friends are? Você aceita que Jesus será o mestre na decisão de quem serão seus amigos? Yes, I do. Do you agree to make Jesus the master over your physical health? Você aceita hoje que Jesus será o mestre da sua condição física? Do you agree to make Jesus the master over what you will do in God's kingdom? Você aceita que Jesus será o mestre da decisão da sua posição no reino de Deus? Yes, I do. Do you agree to serve Jesus in the good times? Você aceita servir a Jesus nos bons tempos? Yes, I do. Do you agree to serve Jesus in the bad times? E você aceita servir a Jesus nos tempos difíceis? Yes. Do you agree to serve Jesus forever and ever and ever? E você aceita servir a Jesus para sempre e sempre e sempre? Yes, I do. Amen. Now, God made another covenant with me. Agora, Deus fez uma outra aliança comigo. He has given me a spiritual gift to impart. E Ele me deu um dom especial, que é um dom espiritual, para que eu possa repassar. And he told me that now was the time to impart it. E Ele me disse que agora é a hora para que eu repasse este dom. So let me tell you what it is, Eu vou and te you dizer can o que que é. decide if you want it or not. Eu vou te dizer o que é. E você pode decidir se você quer ou não receber. Now what it is a passionate, all-consuming desire to come to know God personally.
E o que é este dom é um desejo dominador, totalmente poderoso de conhecer Deus pessoalmente. And I warn you, it will interfere with every area of your life. E eu te aviso, esse desejo vai interferir em todas as áreas da sua vida. If you want to receive that gift, you Se extend your você hand deseja toward mine. receber este dom agora, levante suas mãos para mim, em direção a mim. Now I am going to pray. You are not praying. I am praying. Você não precisa orar agora, pois eu vou orar. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus. once again I stand on your Aqui covenant estou eu with novamente, relembrando esta aliança que o Senhor fez comigo. me. And in the name of Jesus Christ, E em nome de Jesus, I now impart eu envio e repasso to every person whose hand is extended toward mine para cada mão de cada pessoa que ergueu sua mão aqui a passionate, all-consuming desire to come to know God personally. um desejo apaixonante e dominador de querer conhecer-te mais e pessoalmente, To experience Him one-on-one, para ter experiências contigo, a to hear His voice. para ouvir a sua voz. And now, Lord, I pray E agora, Senhor, eu peço that you will now reveal yourself que o Senhor se revele in a fresh and a new way de uma forma completamente nova to every person receiving this gift tonight. a cada pessoa que está aqui recebendo este dom. I pray, blessed Holy Spirit, E eu peço, Espírito Santo de Deus, that as they read your word, que quando eles lerem a sua palavra, that you will teach them directly from your word. que o Senhor os ensine diretamente desta palavra. And Lord Jesus, E Senhor Jesus, I ask that you will speak to them in a fresh and a new way eu peço que o Senhor fale com eles de maneira nova, that they have never before experienced. algo que eles nunca experimentaram antes. And I thank you for it. E eu te agradeço por In isso. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Now, this covenant, this most solemn covenant Agora, esta aliança solene that you entered into tonight que você participou hoje, was spoken. ela foi falada. But it also helps to have it in writing. Mas ajuda muito também ter essa aliança por escrito. And so I have put it in writing. Portanto, eu escrevi esta aliança And I apologize, I only have it in Spanish and English. I don't have it in e Portuguese. eu peço de antemão desculpas porque eu só tenho cópias em inglês e em espanhol. Não But possuo let me cópias em português. Read to you what it says. This is what Mas it eu looks quero like. que vocês, vou ler para vocês e aqui está. I have signed Eu assinei the covenant esta aliança because I am your witness porque eu sou a sua testemunha that tonight you entered into this covenant with Almighty de God. que nesta noite você se aliançou com And Deus I- Altíssimo. I want you to put today's date Eu on quero it, que você coloque a data de hoje and I want you to sign e it que você assine and then frame it, e coloque num quadro, laminate it, ou você pode também plastificá-lo and keep it to remind yourself e guarde isso para que você se lembre that you're in this covenant relationship with God. que você possui um relacionamento de aliança